O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ó Senhor, lembrai da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo, e você terá uma vida longa. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Pois ele dá água aos que têm sede, e coisas boas aos que estão com fome. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte: as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: alegrem-se. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então o louvei com hinos. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Assim, quando fomos batizados,
fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. Quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em ti. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. E, quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem,
O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. De manhã, ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida.